Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. A apresentação JG Serviços. Patrocínio Johan Alimentos. Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite. O portal Martin Beren realiza nesta noite de terça-feira a segunda sabatina com candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo em parceria com a Vale TV. O portal Martin Beren foi o primeiro veículo de comunicação de Novo Hamburgo a anunciar a realização de sabatina com os candidatos. As eleições cidadãs da Vale TV 2020 têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em alturas e sistema de segurança. O patrocínio é de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialista em projetos comerciais. E Tecnolar 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. Antes de apresentar o nosso candidato, ou a nossa candidata desta noite, 3 minutos para considerações a respeito do formato desta sabatina. Eu lembro que os 7 candidatos foram convidados para uma reunião aqui na Vale TV, sendo que 6 candidatos ou se fizeram presentes ou enviaram representantes. No dia 24 de setembro, então, ocorreu o sorteio com a definição das datas das entrevistas aqui da sabatina. O candidato Paulo Ritzel não se manifestou em tempo hábil e também não enviou representante para a reunião. O candidato Evandro Pedroso, que teve a sua candidatura indeferida no final de semana, em comum acordo, decidiu não fazer a sabatina. Com isso, nós teremos 5 sabatinas. Ontem, nós tivemos a presença do candidato do PT, Tarcísio Zimmermann, e hoje nós temos a presença da atual prefeita e candidata à reeleição, Fátima Daut, do PSDB. Antes de pegar a saudação da candidata, eu lembro que teremos 1 hora de sabatina, lembrando que neste horário, tradicionalmente na Vale TV, temos o programa Estação Hamburgo. Em nome do diretor da Vale TV e do apresentador Rodrigo Steffen, a gente agradece a gentileza da concessão deste espaço para, durante toda esta semana, das 9 às 10, realizarmos a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Como vai funcionar? Nós teremos, assim como ontem, 2 potes de perguntas. Nós temos esse pote com 10 questões relativas ao programa de governo e nós temos o segundo pote com as perguntas: é isso mesmo, candidato? O espaço que foi criado pelo portal Martin Beren em 2016, com questões polêmicas, controversas, questões conflitantes que podem ser abordadas e elucidadas pelos candidatos. Eu lembro que as 10 questões da plataforma de governo, elas foram passadas antecipadamente, são de conhecimento de todos os candidatos. Já as outras 5, estas serão apresentadas, na verdade, das 5, 3 serão respondidas aqui ao longo do programa. A minha candidata, a minha convidada desta noite, aqui na Vale TV, então, como já anunciado, é Fátima Daut, atual prefeita e candidata à reeleição. Ela tem 1 minuto e meio para sua saudação inicial. Muito boa noite e obrigado por ter aceito o convite, candidata. Boa noite, Martin. Boa noite a todos os telespectadores e internautas da Vale TV. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou Fátima Daut, sou mãe do Hector, mãe do Daniel, vó da Ana Clara, esposa do Marcelo. Sou arquiteta e urbanista, né, por formação, sou pós-graduada em gestão estratégica de cidades e candidata à reeleição à Prefeitura de Novo Hamburgo, né, com muito orgulho, porque tenho um amor imenso pela cidade de Novo Hamburgo. E todo o trabalho que foi feito durante esses 4 anos, ele foi intenso, né? Foram 4 anos bastante intensos, mas de muito trabalho e que eu me orgulho muito, porque fizemos muito em Novo Hamburgo. Recebemos a cidade com problemas bastante sérios, um desmanche, né? Acontecia na administração, foi realmente bastante difícil, logo o primeiro ano,
mas vejo que fizemos um bom trabalho, até porque fizemos muitas obras, né, muitas realizações, e estamos cada vez mais motivados, né? Isso eu digo toda a equipe também, motivados, a nossa coligação também, para que a gente mantenha e continue, que dê continuidade a este trabalho feito aqui na cidade de Novo Hamburgo. Não se resolve problemas de décadas em 4 anos, mas se pôde resolver muita coisa. E o que nós queremos é resolver muito mais. Então, quero continuar como prefeita de Novo Hamburgo, fazendo o meu trabalho, e fico muito feliz pelo convite aqui da Vale TV, porque vejo que estes momentos são momentos importantes para que a gente possa conversar com a população, com a comunidade e tirar dúvidas também. Então, fico muito contente, muito feliz, estou à disposição. Então tá, eu vou fazer aqui a primeira mexida e a partir de agora, candidato, né, como o pessoal já sabe, vai trabalhar e vai retirar o primeiro tema de plataforma de governo. Pode abrir, por favor. Comigo? Foi tudo higienizado, mas a gente faz bem. assim. E aí depois pode descartar aqui do lado. O primeiro tema é? Dívida do Ipazem. Dívida do Ipazem. Começamos com um tema bem interessante, Sim. que vem sendo bastante comentado, né? Então vamos lá. A dívida do Ipazem se tornou uma grande engenharia financeira para a comunidade e um permanente sinal de alerta para os servidores públicos municipais. Sim. Os governos vêm parcelando e reparcelando a dívida. Qual a estratégia que pode ser colocada em prática para evitar que esse rombo se torne insustentável, com prejuízos para toda a comunidade? 2 minutos e meio. Nós já colocamos em prática, inclusive isso já foi, né, discutido várias vezes e tornado público, né, o que nós estamos fazendo a respeito da dívida do Ipazem. É importante nós contextualizarmos, porque o Ipazem ele foi criado, se eu não me engano, em dezembro de 92. Vamos colocar 93. 96, o município já começou a fazer os parcelamentos. Então, em 96 já começou este problema. E aí nós tivemos o caso de um dos prefeitos, acho que isso tem que ser falado e tem que se tornar público, né, o prefeito José Ayrton dos Santos, que durante 8 anos de sua gestão não pagou. E muitas vezes até o valor que era retido dos servidores também não eram repassados, que isso é crime. Então, aquele período de 8 anos sem pagar o Ipazem foi que gerou essa dívida imensa, e essa dívida, o problema do Ipazem hoje não é pagar em dia o Ipazem, o problema do Ipazem hoje é que ele é impagável o valor, né? O município não consegue, da forma que ficou essa dívida, o município não consegue fazer, então, os pagamentos, e aí entra prefeito, sai prefeito, os prefeitos vão pedindo parcelamento. E isso vai continuar. Se continuar os prefeitos a empurrar com a barriga, quem vai sofrer com tudo isso é o servidor. Mas sabendo disso, já desde o início da minha administração, então nós começamos a enfrentar a questão da dívida do Ipazem e verificar também o parcelamento. Eu procurei a Confederação Nacional dos Municípios, porque sei que não é um problema só do município de Novo Hamburgo, esse problema é de vários municípios no Brasil. Procurei a Confederação e, através da Confederação, nós vimos que havia um consórcio, né, um grupo aqui no Rio Grande do Sul, que estava fazendo um trabalho muito bom, indicado pela Confederação, mas também indicado não é a palavra, não é indicado, com o aval do Tribunal de Contas, com o ok do Tribunal de Contas. Nós buscamos, então entramos, né, para este grupo, e começamos a fazer um estudo. Mas antes disso, até a Fundação Getúlio Vargas, nós solicitamos que fizesse uma pesquisa, logo no primeiro ano, a respeito do nosso Ipazem. E aí, a partir daí, eu fui várias vezes a Brasília e nós começamos este trabalho para que primeiro porque assim, não adianta tu dizer que vai pagar, como vai ser feito. Nós estamos pagando, claro, nós fizemos os parcelamentos, estamos fazendo os pagamentos. Mas a gente precisa achar uma solução para este problema. Como eu disse, não pode entrar prefeito, sair prefeito e continuar parcelando. Então, com isso, né, com o que nós fizemos, hoje nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa discutir com o servidor o que se pode, depois a solução que se pode chegar para o Ipazem. Bom, falasse o termo impagável. Dentro dessa reengenharia ou dentro da solução, um dos caminhos não é, ou seria tirar de outras rubricas
para começar a amortizar essa dívida? Por que isso não é possível fazer e buscando de outras áreas para ir reduzindo isso? Porque as alíquotas, da forma que foi feito esses parcelamentos e o regramento e a lei que foi feita, essas alíquotas elas aumentam ano a ano. Vai chegar um momento que não vai ter como o município continuar pagando essas parcelas. Vai chegar um momento que, não, como eu disse, o problema é que fica impagável. Então, o que tem que se fazer? Tem que se estudar, tem que se ver o que foi feito. Parcelamento sobre parcelamento, quem é da gestão, quem é da administração, sabe que tem já problema só de um parcelamento efeito cascata, um sobre o outro. Então, isso tudo tem que se saber exatamente qual é o problema. É isso que este estudo está sendo, isso é que está sendo feito. Já deveria estar pronto, mas a pandemia acabou atrasando um pouco. Muito bem. Vamos para o segundo tema, candidata Fátima Daut, segundo tema que a gente vai abordar aqui na nossa sabatina. Vamos lá. Segurança. Segurança pública é o nosso próximo tema. Deixa eu encaminhar aqui a questão de segurança pública. Na área da segurança pública, quais investimentos podem melhorar o enfrentamento à violência? A Guarda Municipal pode ter outra forma de atuação? O cercamento eletrônico que começou a funcionar será ampliado? E também uma pergunta que estou fazendo, a retirada do Instituto Penal, embora seja uma área, um investimento do Estado para uma outra área da cidade, é algo considerado para o próximo eventual próximo mandato? 2 minutos e meio, candidato. Bom, vamos lá. É que são tantas coisas, 2 minutos e meio é pouco tempo, né? São alguns temas para orientar. Porque tem tantas coisas que podem ser faladas de cada tema. Bom, quanto à Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela pode sim, ela pode atuar desde que com equipamentos corretos, né? Com a instrução correta, com a qualificação correta dos nossos guardas municipais. Então, isso, em primeiro lugar, tem que ser feito. Nós fizemos. Nós pensamos isso. Hoje, a nossa Guarda Municipal tem novas viaturas, tem novo armamento, inclusive as mulheres têm armas que são exatas para o tamanho da mão da mulher, que é menor. Então, nós investimos coletes à prova de bala, treinamento. Isso é importante que a Guarda tenha para que ela possa atuar, sim, também como uma força policial importante dentro do município. Não se podia fazer isso antes de dar à Guarda a estrutura necessária, né? E a qualificação também. Bom, isso sobre a nossa valorosa Guarda Municipal, que a gente tem, eu pelo menos tenho muito orgulho da nossa Guarda Municipal aqui, porque realmente nos ajuda muito, muito mesmo na área da segurança na cidade de Novo Hamburgo. Quanto ao cercamento eletrônico, né, nós fizemos o cercamento eletrônico, foi uma das minhas conquistas, já presidente da ANVARS naquele momento, da Associação do Vale aqui do Rio do Sino, dos prefeitos. E a partir dali nós conseguimos então recuperar, buscar, na verdade era um recurso que já tinha sido pedido, que estava demorando para chegar, e a gente conseguiu ali trazer para o cercamento eletrônico. Isso nós precisamos ainda, já está, toda a cidade tem o cercamento e monitoramento. Então, isso nós precisamos fazer ainda mais, queremos mais, porque temos que investir em tecnologia. Não é só fazer o monitoramento com câmera simples, tem que ter tecnologia para que a gente possa realmente ter resultado na segurança através do cercamento. E do Instituto Penal, logo no início, né, eu fui atrás, junto ao governo do Estado, ainda no governo Sartori, para que a gente trouxesse o Instituto para um prédio ali da Guarda, e no fim fizemos todos os trâmites legais para que ficasse ali junto à Guarda Municipal o Instituto, aí deu um problema legal no Estado e não conseguimos. Então é importante que ele fique no município, né? É importante, e esse diálogo com o governo do Estado, ele é imprescindível para isso. Bom, tem ainda 10 segundos que eu vou agregar no próximo questionamento ainda de segurança pública. Eu falei tão rápido para tentar... É que nós temos números bem interessantes de redução da violência em Novo Hamburgo de uma forma constante. Só vai ter 40, 45 segundos, mas de forma sucinta, ao que se deve essa redução da maioria dos índices de criminalidade e de violência na cidade? Gabinete de Gestão Integrada é o trabalho conjunto das forças de segurança. Desde o início que eu assumi, eu disse sim,
eu vou falar em segurança. Muitos prefeitos dizem que não, segurança é um dever do Estado e não assumem a questão da segurança. Desde o início eu disse, não, nós vamos falar em segurança. Investimos muito no Gabinete de Gestão Integrada, que é o trabalho das forças de segurança, Guarda Municipal, junto com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, trabalhando juntos pelo município de Novo Hamburgo. E tem funcionado maravilhosamente bem. É um elogio feito por parte tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar e a nossa Guarda Municipal, porque várias operações o cidadão pode ver na cidade, trabalho em conjunto e não ficar um puxando para cada lado, mas todos trabalhando juntos. Estamos aqui na sabatina do Portal Martin Beren, em parceria com a Vale TV, hoje recebendo a candidata à reeleição prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. E agora nós vamos à primeira das perguntas mais quentes, né? É isso mesmo, candidato, por favor. A candidata que vai propor, quer dizer, o tema está aí, né? Mas vamos ver o sorteio, vamos ver qual vai ser o tema. Empregos para aliados, esse tema é bom. Empregos para aliados é a questão sorteada e o questionamento é o seguinte, candidato. Uma das sinalizações mais marcantes no início do seu governo era que a prefeitura não seria cabide de empregos para afiliados políticos ou aliados de partidos. Agora, a sua coligação tem 8 partidos, um inclusive saiu da aliança, né? Então ficaram 8. Em caso de vitória, todos os partidos terão indicados atuando como CCs. Como é que a senhora vai conduzir essa situação? Fantástica, fantástica pergunta, até para tirar esse mal entendido e essa má fé que é colocada, né, em redes sociais. Olha só, quando eu assumi a prefeitura, em 2017, eu passei na Câmara de Vereadores, o Dr. Cássio chama de Lei Fátima, que foi uma redução de 30% nos cargos de confiança. As pessoas diziam naquela época, mas por que passar pela Câmara de Vereadores? Por que quer fazer isso? Pode fazer, só não nomear. Não, eu quis passar uma reforma administrativa, passei pela Câmara de Vereadores, foi aprovado numa segunda chamada, quem lembra, puxar da memória vai lembrar isso, aonde nós reduzimos em 30% o número de CCs, reduzimos o número de secretarias e eu passei isso como lei na Câmara de Vereadores. Ou seja, para aumentar cargo de CC, só fazendo outra lei. Só passando novamente pela Câmara de Vereadores. Eu fiz isso na época e as pessoas diziam, não, vamos fazer. Porque era a forma que eu vi de manter o número, né, com aquela redução de 30% que nos deu uma economia ano de 5 milhões. E isso fez, então, com que nós tivéssemos a redução. Não tem como aumentar. Então, não é porque é uma coligação maior que vai aumentar o número de cargos de confiança de forma alguma. E durante toda a minha administração, quem acompanhou viu que as pessoas todas que estavam todas com currículo, todas com conhecimento para aquilo que estavam fazendo. Muito se bateu porque o secretário de saúde era advogado, tá? Que é um dos casos que o pessoal diz, mas médicos na Secretaria de Saúde nós temos muitos e muitos. Nós precisávamos de uma pessoa com conhecimento e advogado político que conseguisse resolver problemas políticos de liberação de recursos, tudo que nós tínhamos com problemas na saúde em Brasília. E isso, nós temos um general na segurança, nós temos uma pessoa, a secretária Paraskevi, com muito conhecimento na área de desenvolvimento econômico e assim por diante. Então, na minha administração, não importa. Se for alguém que veio indicado de algum partido, se isso acontece, essa pessoa tem que ter capacidade, tem que ter currículo, tem que trabalhar em equipe, tem que saber trabalhar em equipe. Tanto que eu chego agora aqui no final de 4 anos, aonde nós não tivemos nenhum escândalo. 10 segundos. Nenhum escândalo na administração, nenhuma briga de secretários, nada que fosse. Não teve Ministério Público, apesar de que muita gente dizia, vou levar para o Ministério Público. Uhum. Não tivemos problema com o Ministério Público, nem nada. Então, não tem como aumentar o número de CCs por causa da coligação. O que a coligação vai fazer... Deixa eu só fazer o contraponto para a gente não perder o tempo aqui, né? Em relação a novas secretarias ou novas estruturas, num eventual segundo mandato, pensa nisso, em criar... novas estruturas dentro da estrutura administrativa, daqui a pouco para puxar de uma área, ou o que está sendo feito nesse primeiro mandato, num eventual segundo mandato, será mantido? As adequações são necessárias porque até o plano de governo é redimensionado, né, neste momento. Então, a gente vai fazer adequações, mas isso não quer dizer aumento de cargo. Isso quer dizer adequações. Daqui a pouco nós temos que melhorar e termos um grupo para planejamento.
E aí, então, faz uma readequação pelo redimensionamento de um plano de governo. Afinal de contas, fizemos uma etapa, temos que agora seguir crescendo, né, com outra etapa. Então, é bem importante deixar isso muito claro e lembrar que é uma coligação grande. Aqui já deixei muito claro que não tem como aumentar o número de CCs, até porque diminuir 30% quando assumir. Uma coligação grande nos ajuda muito, porque nós vamos ter muito mais deputados federais para nos mandar emendas e muito mais portas abertas junto a ministro, né, de vários partidos, para que a gente possa ter bastante acesso a Brasília, porque Novo Hamburgo precisa, assim, de muitos recursos. Tá certo. Vamos voltar aqui para as perguntas de plataforma de governo. Por favor, sorteie aí a próxima questão que a gente vai abordar, por favor. Transporte e mobilidade urbana. Nossa próxima pauta aqui é transporte e mobilidade urbana. Em 2019 foi aprovado o Plano de Mobilidade Urbana no município após audiências públicas com a participação da comunidade. Esse plano será respeitado e executado? Quais formatos de transporte que devem receber investimentos e prioridades numa eventual segunda gestão? Ônibus, bicicletas, táxis, aplicativos, micro-ônibus e a questão da licitação do transporte público dos ônibus. Sai ou não sai num eventual segundo mandato? Bom, 2 minutos e meio. quem acompanhou de perto, né, o problema com o transporte, com a licitação do transporte, sabe bem o que é difícil nós trabalharmos isso aqui no município de Novo Hamburgo. Até porque as empresas estão há muitos anos, eu era criança, e essas empresas já estavam operando aqui no município. Nós enfrentamos isso, né, porque essa licitação não saía em governos anteriores, e nós enfrentamos este assunto e tocamos ali, fizemos as audiências públicas, já tínhamos bem encaminhada a licitação, e as empresas atuais que não haviam participado da licitação, quando viram que nós estávamos chegando ao final da licitação, judicializaram o processo, mesmo eles não participaram da licitação. Não participaram e judicializaram o processo. Tivemos que retirar e iniciar novamente o processo para que a gente não tivesse aí uma briga judicial imensa e a licitação não transcorresse. Então, tudo isso bem trabalhado junto com o jurídico. Nós vamos enfrentar, nós só não continuamos a licitação porque nós não podíamos mais fazer a audiência pública devido à pandemia, mas nós vamos continuar este enfrentamento, porque é preciso, né? O prefeito vai ter que enfrentar, não tem como, a gente tem as questões judiciais, muito tempo, mas isso precisa, é um problema que precisa ser enfrentado e eu não tenho medo nenhum de enfrentá-lo. E do plano de mobilidade urbana, eu vou botar aqui entre aspas, foi surpreendido, por exemplo, com uma ciclofaixa ali na Marques de Souza, em Hamburgo Velho, muita gente elogiando, mas foram pegos de surpresa. Como é que a candidata imagina colocar em prática e, ao mesmo tempo, a comunidade saber onde é que vão ser feitos esses novos espaços? Como é que isso é possível ser trabalhado? Dentro do plano de mobilidade urbana, ali está identificado os locais, né? O plano de mobilidade urbana foi trabalhado com a comunidade, então é importante colocar isso. Não foi um plano de mobilidade feito pela administração, foi um plano de mobilidade onde o cidadão foi ouvido na cidade de Novo Hamburgo. Então, nas vias em que já é possível, pela dimensão da via, colocar a ciclovia, está se colocando. Lógico, ali na Marques de Souza ainda não está totalmente pronta, né? Tem que concluir ela. Mas aonde é possível vai se colocar, porque é assim. As cidades hoje, nós temos que valorizar as pessoas também. E, aos poucos, não se consegue transformar a cidade como um todo, não dá para dizer para todo mundo sair, nós vamos reformar a cidade e depois todos retornem. Então, a gente tem que ir fazendo conforme a possibilidade, mas nós temos uma diretriz, nós temos uma linha mestra que nós vamos seguir, que é o plano de mobilidade que foi feito nessa gestão. Muito bem. Próximo tema de plataforma, que a gente vai tratar agora, aqui na Sabatina. Comusa. Próxima pauta que a gente tem aqui para abordar é a Comusa. A Comusa tem uma dívida histórica de cerca de 200 milhões de reais e que foi na sua gestão que veio caiu no colo a necessidade de tomar uma decisão, se entregava, se não entregava. É uma dívida que foi sendo empurrada de administração para administração até que estourou. Como pretende lidar com esse passivo da Comusa? E como seguir investindo para tirar Novo Hamburgo da vergonhosa marca de tratar uma minoria do seu esgoto?
2 minutos e meio, candidato. Isso realmente é vergonhoso nós termos aí menos de 10% de esgoto tratado numa cidade como Novo Hamburgo. Tivemos em outras gestões, né, anúncio de 80% tratado, mas foram recursos que também foram perdidos e que nós fomos recuperar, mais um, né, não era só o do BID. Para o saneamento também foi perdido, nós recuperamos junto à Caixa Econômica, e foi mais fácil porque era junto à Caixa Econômica, mas também todo recurso recuperado dá trabalho. É diferente do que tu conseguir este recurso no primeiro momento. Bom, nós, então, estamos fazendo 50% de saneamento com este recurso, porque o valor que já havia se defasado, já não se conseguia mais fazer 80%, então estamos aí seguindo para que a gente realize 50% de saneamento na cidade. A Comusa, como você disse, Martin, a Comusa eu recebi com um cumpra-se de uma dívida histórica que foi empurrada com a barriga. O problema das gestões é isso. Irem empurrando com a barriga e não enfrentando os problemas. Precisa ser enfrentado. Antes nós falamos do transporte, mas o lixo era outro problema, que não tinha licitação. Nós fizemos, essa licitação ocorreu, conseguimos terminá-la e hoje está aí a licitação do lixo feita e o serviço sendo prestado para a comunidade. Então, a questão da Comusa, essa dívida histórica, mas que nós já estamos trabalhando com ela, estamos resolvendo. Vejo que a Comusa é importante para o município. Água é um bem precioso para qualquer município, não vendo agora. Já agora é um bem precioso, mas imagina no futuro. Então, saneamento é possível sim trabalhar com a iniciativa privada. Eu vejo que sim. Mas a água é um bem tão precioso que ela precisa, no meu ver, ficar na mão do município, porque no futuro aí a água será, sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas da humanidade. Nós tivemos agora uma estiagem severa, né? 6 meses, tem uma previsão, mas não sofremos com o desabastecimento, né? Embora o risco era iminente, né? Sim. Isso me parece que alguma série de investimentos que a Comusa vem fazendo nos últimos anos tem relação com isso? Exatamente. Passamos por uma das grandes secas aqui, não tivemos problemas mais foram sérios. 400 municípios com o estado de calamidade. Situação de emergência. Exato, né? Situação de emergência, isso. E aqui em Novo Hamburgo conseguimos passar devido aos investimentos que foram feitos aqui nos últimos anos na Comusa, né? Então nós estamos também Ela fazendo... tem fôlego, a companhia, para seguir investindo? Tem fôlego para continuar. Nós temos que cuidar. Nós temos que ali trabalhar com essa dívida e ver o que é possível fazer na parte do saneamento. De repente, ali uma parceria público-privada vai ajudar bastante no saneamento. Água, como eu disse, ao meu ver, e enquanto eu for prefeita, água é um bem muito importante da população e a gente precisa manter este bem com a Comusa. Muito bem, vamos aqui para o pote da pergunta. Há pouco era para ser indesejada, ela gostou de responder, a candidata, né? Frustrou a minha expectativa. Ontem o candidato Tarcísio falou, essa eu quero responder também. Pô, achei que ia pegar no contrapé, mas vamos lá. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Questão envolvendo o Teatro Municipal Carlos Magno. Nós temos um teatro fechado há mais de 3 anos, um grande fomentador há décadas de cultura local e regional. Como explicar isso? Eu até cito aqui que a senhora falou, eu fui buscar aqui em 2016 sobre gestão, né? Uma pergunta que eu fiz para a candidata, na sua campanha tem se falado muito em gestão, e aí a senhora falou em indicadores e tal. Como se explicar um espaço tão importante para a cidade e não conseguir uma solução em mais de 3 anos, candidata? Bom, 2 minutos e meio, por favor. Vamos lá. Olha quantas coisas que nós pegamos com problemas seríssimos e nós começamos obras e entregamos. Porque eu sempre digo, né, isso é uma das minhas orientações sempre na prefeitura. Não se começa uma obra sem que a gente tenha o recurso para terminá-la. E todas as obras que nós começamos, nós terminamos. E as obras que haviam ficado da outra administração, que estavam paradas, que não tinham continuidade, nós resolvemos os problemas e continuamos. Eu acabei de falar do saneamento aqui. Então, todas. Só que o Teatro Municipal, teve tanto problema no projeto, teve tanto problema no que foi feito antes de eu ter assumido, que nós tivemos que rever muitas coisas. PPCI, parte da prevenção de incêndio, né? E muitas outras coisas que até com as cortinas teve problema. Teve problema
todo tipo de problema ali. Então a gente conseguiu, fez tantas coisas, foram tantas obras, o próprio Lar da Menina, tantas coisas que nós fomos atacando e resolvendo, mas realmente o teatro foi deixado de uma forma tão enrolada que para desenrolar todo o processo demorou e muito, mas a gente está concluindo. Bom, em relação... esse está concluindo, assim, dentro do que a senhora conversa com o secretário Ralph Cardoso, porque, em parte, o Centro de Cultura, ele conseguiu realizar as obras que precisava, né? O Centro de Cultura, ele não chegou a ficar interditado. O problema foi o teatro, né? O teatro. O que é essa perspectiva de estar sendo concluído? A gente vai... É que nós já gostaríamos, desculpa até interromper, Martim. Nós temos aqui dentro do tempo. Nós gostaríamos já de ter concluído, mas nós tivemos uma pandemia, né, neste último ano. Então, também é preciso ver que muitas coisas, principalmente falando em teatro ainda, que mesmo concluído nós não poderíamos abrir. Então, muitas coisas, apesar de que, mesmo com a pandemia, nós estamos entregando todas as escolas, estamos entregando todas as obras que nós fizemos, os centros de saúde, né, tudo que a gente fez, a gente está entregando. O problema no teatro realmente foi uma questão muito técnica ali, um problema realmente bastante sério. Volto a falar da questão da prevenção do incêndio, né, porque é um teatro antigo e tem que ser adequado às necessidades de hoje, e isso tudo ficou bastante enrolado, então agora foi desenrolado, só não concluímos porque também teve a questão da pandemia e tivemos algumas dificuldades, e mesmo concluindo o teatro, ele não poderia ser aberto. Tá certo. Estamos aqui na sabatina do portal Martin Behrendt, em parceria com a Vale TV. Este normalmente é o espaço do programa Estação Hamburgo, que foi cedido gentilmente ao longo desta semana, sempre das 9 às 10 da noite. Estou aqui recebendo os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo para essa sabatina. Hoje, a candidata à reeleição, prefeita Fátima Daut. Vamos para a próxima pergunta da plataforma de governo. Próximo tema que a gente vai abordar aqui na nossa sabatina. Geração de empregos. Geração de empregos é a nossa próxima pauta. Novo Hamburgo está entre os 10 maiores PIBs do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais ricas do estado, mas que mudou seu viés de industrial para uma cidade de comércio e prestação de serviços de excelência. Quais são as suas propostas para gerar novos empregos, para manter empresas já instaladas e para atrair novos investimentos? 2 minutos e meio, candidata. Bom, continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, todos sabem aí que no final, aqui no ano que nós tivemos a maior pandemia, um problema seríssimo com a economia, Novo Hamburgo anunciou a chegada do Grupo Santander, gerando 4.500 empregos. Pessoas que já foram chamadas. Eu já encontro pessoas que dizem, minha filha foi chamada, mandou currículo e foi chamada para trabalhar no Grupo Santander. Encontrei uma moradora ali da Vila Odete, esta semana, que me disse, nossa, eu estou muito feliz agora, o nosso bairro está tendo vida. Né? Claro, são 4.500 empregos. É uma potência, é o maior empregador do município. E também outras empresas que chegaram no município, né? Chegaram outras menores. Agora o próprio Hospital da Unimed, gerando empregos, é um hospital que estava indo embora e nós conseguimos trazer o Hospital do Regional, que vai gerar muitos empregos também, e assim por diante. Então, nós vamos continuar fazendo este trabalho de dar confiança ao empreendedor para que ele fique em Novo Hamburgo. Não só os que chegam, mas também os que estão aqui. Nós temos que continuar esse trabalho. Nós avançamos, mas nós podemos melhorar muito. Só a capacidade de trazer essas empresas e trazer o maior empregador do município já é algo que mostra o nosso vigor e a nossa capacidade de fazer e de potencializar a economia do município. Isso é uma das coisas que eu falei na campanha já, quando eu concorri da outra vez, que era importante. Fico muito feliz de hoje ver essas empresas chegando a Novo Hamburgo e nós podendo também termos revitalizado a cidade e mostrado que é possível, sim. Nós temos uma cidade bonita, nós temos pessoas que são trabalhadoras, está no DNA do hamburguense, né, ser trabalhador, e isso nós temos que seguir em frente. Por isso que eu quero continuar prefeita de Novo Hamburgo, para buscar mais outros grupos Santander, para que a gente possa colocar nesses espaços vazios que nós temos. O Grupo Santander
Ele está indo, então, para os antigos plásticos Tupã, e nós temos, assim, muito mais prédios ociosos na cidade de Novo Hamburgo. Então, são muitos empregos de uma indústria limpa, que não vai trazer poluição para o município, vai trazer mais empregos, mais renda e força para a cidade de Novo Hamburgo. Bom, sobre Lomba Grande, né, quais seriam as vocações, os olhares? É o turismo? É o agronegócio? É uma questão de esportes de aventura? Como é que Lomba Grande pode, junto nesse movimento gerador de empregos, estar junto, atrelado a esse movimento? 30 segundos. Precisa, porque a Lomba Grande, toda a cidade ela precisa desse, é importante ter esse cinturão da economia do pequeno agricultor, para que possa até fornecer para a própria cidade. Isso não se aproveita muito. E quando eu assumi Novo Hamburgo, Lomba Grande também estava, nós sabemos como estava e como está hoje. Então, se investiu na infraestrutura para que se possa usar o turismo rural, aquela área maravilhosa, é linda, ela está entre cidades. E ela, então, além de ser um local fantástico para turismo rural, ecológico, né, para que as pessoas possam também fazer os seus esportes, Lomba Grande também pode ser um fornecedor de alimentos para todas essas cidades do entorno. Muito bem. Próxima pergunta, por favor, de plataforma de governo. Próximo tema que vamos abordar. Saúde. Saúde. Tema da saúde. Qual será a sua prioridade num eventual segundo mandato? Qualificar a infraestrutura existente ou ampliar essa estrutura? Quais são as maiores necessidades na área da saúde? É a atenção básica? São as cirurgias eletivas ou de alta complexidade? É uma maior celeridade nos exames clínicos? E a questão do Hospital Municipal, se der tempo nesse primeiro momento. Porque é pouco tempo para falar muita coisa. 2 minutos e meio, por favor, candidato. Tá certo. Bom, precisa, primeiro, qualificar, e sim, tem algumas estruturas que precisam ser ampliadas. Então, nós temos que ter esses dois, não dá para dizer só vamos qualificar, não vamos ampliar a estrutura. A cidade é uma cidade que cresce, Novo Hamburgo é uma cidade da região metropolitana, a tendência é o crescimento. Então, nós temos que estar preparados para isso, nós temos que planejar. O problema maior das cidades é não planejar. Nós temos que planejar pensando numa cidade daqui a 50 anos. Então, temos que sim ampliar a estrutura da saúde e qualificar. Foi o que nós fizemos. O Hospital Municipal, quando eu assumi a prefeitura, o Hospital Municipal era absurdo ver o que era, por exemplo, a maternidade, que há 70 anos não recebia uma reforma. Hoje, quem lembra a estrutura como estava do Hospital Municipal quando nós assumimos e hoje como ela está, sabe a diferença. Hoje nós temos uma UTI neonatal que é referência no estado. E a saúde, né? Na saúde da família, nós temos que sim investir muito, porque ali é a base. Se tu consegue tratar na saúde da família, no início, né, as pessoas saberem que elas precisam fazer a saúde preventiva, nós não vamos ter problemas logo ali adiante nas UPAs. Né? Hoje nós fizemos em torno de 60 mil atendimentos mês na saúde em Novo Hamburgo. Então, a estrutura aqui, a procura pela saúde pública é muito grande. Então, investir na saúde da família, fazer com que as unidades de saúde da família atendam o cidadão e também vá ao encontro do cidadão. Nós temos que conscientizá-lo de que é importante prevenir e, para isso, nós precisamos de mais agentes de saúde e qualificar esses agentes de saúde e usar de tecnologia para que essas informações cheguem até a Secretaria de Saúde e a gente saiba muito bem o que está acontecendo em toda a cidade, onde nós temos focos que pessoas precisam de mais atenção ou mais conscientização com a sua saúde e onde nós precisamos, então, atender menos ou então procurar UPAs e levar UPAs, porque 2 UPAs na cidade de Novo Hamburgo é pouco. É pouco 2 UPAs? É pouco. São poucas. Acho que nós podemos atender a cidade com mais uma UPA, 3 UPAs. Bom, em relação ao Hospital Municipal, tem dois investimentos grandes engatilhados, né, que é o anexo da Fevale e o próprio anexo 2. No radar de um eventual segundo mandato, isso é materializável. Já estamos com dinheiro garantido.
né, do anexo 2, o dinheiro já está garantido, já está a licitação, inclusive, sendo finalizada. Nós só não iniciamos ainda, até levamos um pouquinho mais com cuidado, demorou um pouco mais a licitação. Eu digo com cuidado para que não adiantaria nós terminarmos a licitação agora e não podia fazer a obra, porque nós estávamos no meio de uma pandemia. Como é que nós íamos iniciar a obra no anexo 2 no meio da pandemia Covid? Mas agora já está praticamente finalizado, então a gente só vai esperar o momento correto, o momento certo, para que a gente comece o anexo 2. Que ali nós vamos ter ampliação de leitos, é um recurso que veio do deputado, só o deputado Lucas Redecker mandou 6 milhões e 200. É uma emenda, eu acho que Novo Hamburgo, até vou buscar essa informação, acho que Novo Hamburgo nunca recebeu tanto valor em emenda de um único deputado. 6 milhões e 200 mil para a construção do anexo 2 do Hospital Municipal. Então, esse trabalho de buscar recursos em Brasília, nós temos, né, deputados junto ao governo que tem acesso muito fácil em Brasília, está aí, só o que já o deputado já nos mandou de emendas, e agora com esta coligação nós queremos outros deputados também pensando em Novo Hamburgo e mandando muitas emendas para cá. Vamos lá, última pergunta. Aqui tem 3 temas, mas 2 não vão ser respondidos. Última pergunta do pote. É isso mesmo, candidato. Vamos ver qual o tema que foi sorteado. A iluminação da 239. Iluminação da ERS 239, que é um problema muito antigo, né? Sim. E que eu tenho aqui uma reportagem em março de 2018, quando o secretário da Fazenda, Gilberto dos Reis, informou que os recursos para a iluminação da RS 239 no trecho do viaduto de Estância Velha, até a divisa com o Campo Bom, viria do aumento da contribuição de iluminação pública, que sofreu um reajuste de entre 17% e 25%. A projeção era uma arrecadação de 14 milhões de reais ao ano. O local, como a gente sabe, é muito perigoso para quem circula, né? Como explicar o não andamento dessa obra ainda, a iluminação 239? A gente tem o caso de Sapiranga, que conseguiu materializar. O que falta para a gente ter esse investimento que há anos a comunidade clama? Sim. 2 minutos e meio. Esse investimento, inclusive, esse projeto, porque nós chegamos a fazer o projeto e aí mudou uma legislação e a RGE não permitia mais que fosse um projeto feito pelo município, tinha que ser feito um projeto na RGE, então ali já começou a trancar. E depois nós tivemos um outro problema, não é só a iluminação, tem que ser colocado todos os postes ali na 239. Então o custo se tornou muito maior. É algo que eu já vinha também cobrando muito a nossa parte de projetos, né, ali a nossa secretaria, todos os engenheiros, para que a gente pudesse resolver com a RGE este assunto. Porque por se tratar primeiro teve a briga, né? Quem é o responsável pela iluminação ali da 239. Mas este projeto já está em andamento, já está para vias de fato, para que se possa resolver este problema, porque ali nós temos tem que lembrar sempre que ela é uma via de muita circulação. Nós temos a Universidade Fevale ali, né? Então, por várias vezes, a Universidade Fevale também conversou conosco a respeito, e é um dos problemas que precisa ser resolvido. Como eu disse, Martin, a gente não consegue resolver todos os problemas da cidade em 4 anos, né? Uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo e com as demandas que nós tínhamos, cada problema que a gente resolve, lá no bairro São José, nós fizemos todo o loteamento de São José, eram 30 anos que eles estavam esperando. Aí eu vou para o bairro industrial, nós resolvemos o problema de alagamentos, também eram anos e anos de espera. Aí, então, a cidade toda tem problemas que estão há anos para ser resolvidos. E a gente precisa ter a agilidade, fazer, claro que sim, e nós fizemos muito. Quem tem acesso aí ao nosso informativo, onde tem todas as obras, vai ver o quanto nós fizemos na cidade como um todo. E é este modelo de administração e de gestão que nós queremos continuar, mas agora redimensionando. Né? Então, o caso da 239 está sim no radar. Se discutiu muito ele na prefeitura, mas hoje ele está já
para ir para as vias de fato. Então tem duas questões ainda. Eu imagino que a candidata, que é urbanista, sabe a importância de uma iluminação, né, em todo um projeto e sabe o quanto de prejuízo representa, né? Claro. Mas a segunda questão, essa arrecadação aqui, esse aumento, de alguma maneira esse recurso, quando o projeto estiver pronto, esse recurso ele vai estar ali em alguma pasta, em alguma rubrica para tirar? Claro que sim. As pessoas precisam entender, o cidadão precisa entender de que nós temos na prefeitura que seguir todos os regramentos, Tribunal de Contas, nós somos auditados o tempo inteiro. Então, não é simplesmente sair passando de uma conta para outra. Não, existe toda uma legislação que nós temos que seguir. E se fizermos algo errado, nós vamos pagar por isso. Então, é claro que lá na Secretaria da Fazenda tem que haver um cuidado muito grande a respeito disso, para que isso, lá no momento que estamos sendo auditados, ou que o Tribunal de Contas vai avaliar nossas contas, isso vai estar ali. Então, eu, pelo menos, prezo demais por isso. Tanto que, como disse, a nossa administração, nesses 4 anos, não teve nenhum problema, nada. Nenhum problema, nem ligado ao Ministério Público, nada. Então, vamos continuar com esta seriedade. Podem ter certeza que a 239 está sendo tratado com toda a seriedade possível e nós somos auditados sempre. Então tá, a gente tem 4 temas aqui, são os últimos 2 de plataforma de governo. Por favor, candidata. Vamos ver qual é o próximo tema que a gente vai abordar. Entre os 10 que a gente tinha, 8 são abordados. Pavimentação e asfaltamento. Bom, essa é uma questão que eu já abordei com a sua candidatura, né, no meu espaço É Isso Mesmo, Candidato, porque me chamou a atenção que no seu plano de governo tem 2 questões, em 2 momentos diferentes fala na questão de melhorar a pavimentação, melhorar o asfalto. E eu tenho uma dificuldade de encontrar essa questão de planejamento de quais ruas. Como cidadão, fui surpreendido por essa bela obra que está acontecendo agora na Vitor Hugo Kuntz, na Nicolau Becker, mas que eu não imaginava que estava no radar da prefeitura. Sim. Como é que dá para trabalhar esse planejamento e como captar mais recursos? Porque os buracos sumiram, mas as ondulações ficaram. Claro, né? Os buracos realmente sumiram, mas ficou muita ondulação, claro, né? Por isso que nós estamos fazendo o recap agora. Mas assim, quanto às vias que estão 2 minutos sendo, e meio, por favor. Desde o início foi falado, né? Sempre que eu fui entrevistada, eu disse, olha, nós quando começarmos o recap vai ser pelas vias de maior fluxo, né? Que isso é uma lógica, né? É natural. Então, o que aconteceu? Quando eu assumi a prefeitura de Novo Hamburgo, era tanto buraco, mas era tanto buraco, era um horror aqui. Quem lembrar de 2017, até o barranco da prefeitura estava no meio do asfalto. Era uma buraqueira que nós fechávamos 1000 buracos, chovia, abria 2000. O asfalto estava velho, estava sem manutenção. A manutenção que foi feita de forma errada. E aí, o que eu disse na Secretaria de Obras? Nós primeiro vamos parar a hemorragia e depois a gente trata o paciente. Então, saímos, né, foi uma luta para que a gente, como eu disse, tapava 1000, abria 2000, para que a gente fizesse essa operação tapa-buracos, para terminar com os buracos da cidade. Bom, eu sou urbanista, então é lógico que eu acho horrível tu olhar um asfalto, está cheio de remendo. Mas nós tínhamos que tapar esses buracos e terminar com a hemorragia. Agora nós estamos tratando o paciente. Então, está sendo feito o recap. O recap começou pelas vias de maior acesso na cidade, maior fluxo, vias de acesso no município e vias de maior fluxo. É assim que nós vamos fazer. Isso eu disse desde o início. Primeiro, recap nessas vias e depois nós vamos seguindo para as outras vias. O que é importante acontecer é que esta manutenção que nós estamos fazendo em toda a malha viária do município, ela continue, porque é um absurdo, nós, né, faz o trabalho, vem o próximo prefeito, não faz, aí o outro que chega encontra também esse terror que eu encontrei, que era praticamente um queijo suíço, a malha viária da cidade. Então, nós fizemos isso, estamos fazendo novas vias, estamos trabalhando muito com o PAVS, né, que agora, vias novas, nós não estamos usando asfalto, porque o PAVS ele é muito melhor para te fazer a manutenção e também é bem mais ecológico. Então, as vias novas no município, muitas estão sendo feitas com PAVS e essas
que nós temos já com asfalto, então estamos fazendo o recap e isso precisa ser feito em toda a cidade. Agora, eu vou deixar mais um tempo para que ainda tem aqui uns 15 segundos. Eu acho muito importante o que a candidata falou no sentido de plano de cidade, não plano de governo. Sim. Hoje existe esse mapeamento de ruas e de avenidas que, se for a Fátima ou se for outro candidato, ele sabe que essas ruas de alguma maneira precisam ter uma prioridade. Existe esse mapeamento? Nós temos o planejamento para estas vias. Nós não trabalhamos sem planejamento. Como eu disse, eu como urbanista jamais trabalharia sem planejamento. Outros candidatos, como irão fazer, aí tem que estar no plano de governo deles. Agora, no nosso plano de governo, nós temos ações para as pessoas e temos ações para a cidade. E ali está bem, mostra bem o que nós vamos trabalhar aqui no município de Novo Hamburgo. Na verdade, como eu disse, nós redimensionamos o nosso plano de governo. Nós fizemos muita coisa nesses 4 anos e agora, então, nós precisamos potencializar tudo o que nós fizemos para os outros próximos 4 anos. Muito bem, nós vamos à nossa última pergunta aqui, depois tem a manifestação final da candidata. Eu peço que a candidata tire o último tema que a gente vai abordar. 2 não vão ser abordados, depois a gente vai abrir para fazer a conferência, né, da nossa auditoria aqui. É verdade, é bom. Tema FENAC. Tema FENAC, que nós vamos abordar aqui agora. Como potencializar ainda mais esse espaço que já vem recebendo dezenas de eventos por ano, né? Como vai ser dada a continuidade, né, dessa programação que esse ano sofreu muito? Sim. A FENAC vinha numa crescente. Nossa. E sofreu uma ruptura. Né? O presidente Márcio Jung deve estar tendo algumas madrugadas aí difíceis, mas de qualquer maneira, como potencializar ainda a FENAC como polo de atração de eventos? Vamos fazendo o que nós vínhamos fazendo, né? Nós já tínhamos trazido muito, Márcio fazendo lá a administração excelente dele, trazendo muitas novas feiras para a nossa FENAC. A FENAC passou a ser superavitária, né? Então ela passou a ter resultado, inclusive distribuiu resultados aos seus associados. E isso fez com que a gente tivesse todo esse potencial da nossa FENAC. Mas, infelizmente, veio a pandemia, né? Então as feiras precisaram parar, tudo que era feito na FENAC até então foi preciso parar, assim como a FENAC sentiu, muitos outros também, né? Cinemas, aí nós temos ainda segmentos da economia que estão sofrendo ainda com esta pandemia. E a FENAC sofreu bastante, mas o bom é que nós já havíamos conseguido estabilizar a FENAC com a administração e com o Conselho de Administração que está lá. O Conselho de Administração, ele é composto por representantes das entidades, né? Então é um conselho de administração que não há nenhuma manifestação política ali, né? Nós não colocamos pessoas ali dentro como a gente via em outros governos, né? Então o que tem ali, quem está ali, são pessoas que realmente têm conhecimento e sabem do que estão falando. Então nosso conselho de administração é muito capacitado e isso fez com que também o Márcio, com a capacidade que ele tem, fizesse essa excelente administração na FENAC, trazendo muitos eventos novos, muitas feiras novas com marca FENAC. Isso também é importante dizer. Não eram feiras de outras empresas, e sim feiras marca FENAC. E isso deu um resultado sensacional. Vamos continuar. A FENAC tem que continuar, ela é um bem nosso, né? A FENAC está no nosso hino até. Então a FENAC é um bem que nós temos e aí nós temos que potencializar o turismo de negócios através da nossa FENAC. E é o que nós queremos continuar fazendo. Inclusive, teve esse ajuste no nome, né? FENAC, Experiências que Conectam. Essa aquisição de feiras, não me recordo lá de estar no programa, mas isso a candidata considera que foi um fruto desta gestão bem-sucedida a ponto de conseguir adquirir feiras, que é uma coisa que não é tão comum. Isso traz um resultado depois bastante grande, né? No momento que tu é proprietário, tu tens aquela feira, é tua, é da FENAC. É uma, né? Exatamente. Não sei se é Subbeleza ou mais alguma. Tem a de... Nos ajude aí. Não, de carros, não é na carros. Sulserve também, né? Isso, mas tem, e aí outras feiras, né, que
Eu quero dizer de carro, não, mas é o pessoal que faz... Reparasul. Tem a Reparasul, a Reparasul. Então, essas feiras que são hoje marcas FENAC. Né? Então, isso aí é essencial, né? Isso é mostrar a administração e gestão, mas com uma visão bem diferenciada. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa sabatina. Para a gente manter a transparência, eu vou pedir para que a candidata abra as últimas 2 bolinhas para a gente só mostrar os assuntos que estavam entre os sorteados, mas as regras eram essas. A gente não falou sobre cultura e esporte. E o outro tema que a gente também acabou não abordando, é a regra que foi feita. Educação. E também aqui dos temas mais espinhosos, mas que daqui a pouco nem são tão espinhosos, mas enfim. Não, para mim não tem tema espinhoso. A gente tem que... Endividamento do município. Um assunto que não Seria interessantíssimo falar sobre isso. Tem muita fake news rodando sobre esse assunto. Eu faço as perguntas, né? Para dar uma apertada, o pessoal gosta, eu vou ter que mudar o... Endividamento era uma das questões que não foi sorteada, e a outra... E o planejamento das ruas. Planejamento das ruas, que acabou de alguma maneira sendo... que nós conseguimos falar. Pena não falarmos do endividamento que eu recebi, que era 32, e aí nós fizemos uma auditoria, e na verdade que eu recebi a prefeitura foi com 46 milhões de déficit que foi maquiado, e nós comprovamos isso e entregamos ao Tribunal de Contas logo em 2017. Candidata, tem 1 minuto para responder a pergunta, porque eu sou a melhor candidata para cuidar de Novo Hamburgo de 2021 a 2024. Bom, eu posso dizer o que eu não vou dizer que eu sou a melhor candidata, porque eu acho que humildade é uma coisa importante que as pessoas devem ter. O que eu posso dizer é que eu quero muito, e durante esses 4 anos eu trabalhei muito pela cidade de Novo Hamburgo. Os resultados estão aí, né? Todos podem ver o que nós fizemos. Nós temos esse informativo que já está sendo distribuído na cidade. Ali é possível, existe um mapa. Por favor, entrem no fatimadaut.com.br, olhem o mapa das realizações, cliquem em cada PIN que tem ali, vocês vão abrir a obra, vai ter as fotos e também vai ter ali as notícias na época que saiu, de obras e realizações, não é só obras. Todas as realizações, muitas não conseguimos colocar ali no mapa, porque, por exemplo, compra de viaturas da guarda e tudo mais. Então, sim, eu quero continuar prefeita da cidade de Novo Hamburgo. Penso que 4 anos nós fizemos muito, mas há muito o que fazer para que a gente ainda coloque este projeto de diversificação da nossa matriz econômica aqui no município. E peço o voto de quem está me assistindo, peço o voto das famílias, para que a gente possa continuar este trabalho. Faço com muito amor, com muita dedicação, amo a nossa cidade e quero muito, muito, muito continuar este trabalho aqui para o cidadão de Novo Hamburgo, para toda a nossa comunidade, e poder olhar para trás e ter bastante orgulho do que foi feito. Então, com muita confiança também, é um perfil meu, eu quero que as pessoas procurem, né, e conheçam a minha história, para saber, então, do que eu estou falando. Eu prezo muito pelo respeito ao dinheiro público e ao cidadão. Obrigado, candidata Fátima Daut, do PSDB, a segunda candidata sendo entrevistada aqui na sabatina do portal Martin Beren, em parceria com a Vale TV. As eleições cidadãs da Vale TV 2020 têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. O patrocínio é de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais. Tecnolar, 30 anos. Tudo que você precisa está na Tecnolar. Amanhã, no terceiro dia de sabatina, o meu convidado é o candidato Rodrigo Zucco, do Republicanos. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã, às 9 da noite, aqui na Vale TV.